International Deep Plane Brasil and Rhino Istambul. Que prazer estar aqui e principalmente a pedido aí do Dr. Alessandro Martins e Boxel para poder apresentar o nosso grande convidado internacional. Muito além de cirurgião plástico, uma pessoa brilhante. E quando se fala a cirurgia plástica, na verdade, é só uma pequena qualidade de um homem de um coração e tantas coisas que fazem aí no mundo. Cada dia que estou ao lado dele, mais aprendo e mais admiro. Então estamos aqui com o grande doutor Romeu Fadur. Muito obrigado, Romeu. É uma honra poder estar aqui e a gente trocar esse papo. Mattioli, muito obrigado. Primeiro, é uma honra poder participar do Deep Plane Brasil 2026. Parabéns ao Alessandro, parabéns à família Mattioli, você, seu irmão, todos os organizadores, a esse time que fez com que esse congresso, esse encontro, fosse um dos mais representativos do mundo na área da cirurgia plástica. Então, primeiro, obrigado. Você sabe que as pessoas que se atraem porque elas têm afinidades comuns. Da mesma forma que eu tenho as minhas qualidades, você tem as grandes suas qualidades, além de médico, empresário, bom, família maravilhosa. Então, os similares se atraem. Então, é um orgulho para mim poder ter esse contato com vocês, você, seu irmão, e toda a família Mattioli. É um prazer. Que coisa boa. Então, vamos conversar aqui, e é sempre bom, a gente fica conversando muito, né, eu e o Romeu, e ele tem uma história muito interessante. Eu gostaria que você compartilhasse aqui então um pouco pra gente. Então, Romeu, conta um pouquinho da sua história para todos nós, como começou a sua carreira na maior referência em cirurgia plástica da face do Brasil, onde atuava no Brasil, e depois o mundo não segura esse homem, né? Então, conte um pouquinho da sua história e o que fez realmente, os incentivos, o que te fez sair daqui do Brasil e ir para o mundo. Bom, primeiro eu me formei na Escola Paulista, aqui em São Paulo, depois fui fazer residência em cirurgia geral na USP, voltei para a Escola Paulista para fazer cirurgia plástica e fui para os Estados Unidos fazer o fellowship. Comecei indo em West Virginia, depois fui para Nova York. E passei um ano na Alemanha entre idas e vindas. E achei que o Brasil tinha as suas qualidades, mas você precisa ver o resto do mundo. Senão você fica sempre focado nos seus professores, nas técnicas brasileiras, etc. E aquilo me chamou bastante atenção, que o mundo tinha, os países os quais eu tinha visitado, os Estados Unidos e a Alemanha, tinham detalhes que eu não via no Brasil. E me chamou a atenção. Quando eu voltei para cá, montei a clínica, os consultórios, eu tive sempre a ideia de voltar às origens da Itália da minha mãe e do Oriente Médio do meu pai. E tive a oportunidade, em 2021, de ir para o Líbano. No Líbano, eu tive a chance de ficar um tempo no Líbano trabalhando com amigos que passaram como fellowship comigo, e depois da explosão do Porto, obviamente, o país deu uma caída importante e veio uma oportunidade de ir para o Catar, para Doha. Eu trabalhei no Perola Byton como estagiário, como residente, e conheci lá um grande cirurgião. E ele já estava há 15 anos no Catar, falou assim, venho fazer parte desse time. E quando estava começando a Copa do Mundo, o Brasil estava indo lá, a gente precisava dar um suporte para os brasileiros que estavam indo para a Copa do Mundo, a clínica acabou sendo uma referência. E acabei indo para o Catar, transferi a minha residência fiscal para o Catar, que é uma coisa importante, a parte financeira, onde a gente não paga imposto, e é uma coisa importante para mim. E acabei indo para o Catar, e hoje nós temos uma clínica referência no Catar, Brazilian Medical Center, onde o Ali, o sócio, faz a parte de corpo e eu só faço a parte da face. Então é um Catar há quantos anos? Vai fazer 5 anos agora. O que você acha que mais muda no dia a dia, pela visão do paciente? O que um Qatari exige mais ou exige menos? Quais os princípios estéticos do Qatari diferente do brasileiro? O Qatari, ele é um pouco mais mimado, eles são mais
como a maior parte da população local catarí, eles têm um berço diferente do brasileiro, então praticamente toda a população catarí é classe A e B, eles são mais exigentes com relação ao resultado. E você tem uma qualidade de pele completamente do brasileiro, que é um povo miscigenado. Então, uma mistura de índio, negros, caucasianos, lá são todos mais ou menos da mesma origem. Então, pele um pouco mais grossa, muitas vezes as mulheres são mais cheinhas, aí perde peso agora com o uso das canetas. Sim. Mas eles são extremamente exigentes. Então, gostei muito, na verdade, de você falar isso, porque nós brasileiros, né, não temos uma mania de dizer que o brasileiro é extremamente exigente e que o americano ou a europeia não é tanto. Então, na verdade, isso me surpreendeu. Olha, Mattioli, não tem ideia, a qualidade, a quantidade de pacientes que voltam depois da tua cirurgia e falam assim, mas doutor, já fazem 2 meses e ainda eu estou vendo uma ruguinha. Então, você precisa primeiro ter lidar educado. Eles são muito educados, têm escola e faculdade, então é muito importante você ter educação e saber lidar disso com sua experiência. Mas o nível de exigência é outro, não dá para comparar com o Brasil. Que coisa boa. Mas assim, o que você fala no momento da consulta ali? Porque já sabendo dessa exigência, né? Como você aborda... Isso é muito importante. Então, no começo, eu costumava mostrar no espelho e no computador resultados. Então, elas vinham e questionavam, isso vai melhorar? Vai melhorar. Mas não dava para se falar em questão de quanto vai melhorar. Hoje a promessa é diferente. Eu falo, vai melhorar, você aceita 70% de melhora? 70% é assim. Mostro na frente do espelho e nós hoje fotografamos, apesar de elas usarem burca e muitas vezes proteger o rosto, é obrigatório na clínica fazer foto. Então eu mostro na frente do espelho e a enfermeira que acompanha, ou a tradutora, elas fotografam a programação na frente do espelho. Mas eu falo, olha, a gente vai prometer 70% de resultado. E tem aqui uma coisa que eu aprendi em negócios, chama low promise over delivery. Quer dizer, prometa menos e entregue mais, que é algo que permite você fazer. Então eu sempre prometo menos. E aí, se o teu resultado for melhor... E aí existe, igual aqui no Brasil, vamos dizer, o retoque, o refinamento. Ah, sem dúvida. E isso vamos dizer assim, lidado normalmente pelos catares. Super. Eles são super exigentes e eles voltam com uma família, não voltam sozinhos. Ah, mas eu te pedi isso. Então você tem que ter esse jogo de cintura e manter um lidar amistoso, cordial. Se realmente aquilo vale você fazer, aqui a gente tem clínica e hospital que permite fazer retoques. O que nós não aceitamos, e existe lá também, é a chamada má-fé. Lá no Oriente Médio, em média, você tem até 3 anos para reclamar de um resultado. E como você é estrangeiro, normalmente os juízes são locais. E são amigos e parentes, etc. Então você precisa tomar muito cuidado. Todo mundo tem seguro, óbvio, mas tem que estar muito cuidado com o teu informe e o que eles assinam. Nós colocamos tudo no informe. O resultado, possíveis intercorrências, possíveis complicações, e que tudo faz parte do procedimento cirúrgico. Lá é uma coisa importante, nós não operamos pacientes que fumam. Não operam. Eles têm que fazer o teste de nicotina. Se eles não ficarem 45 dias sem fumar, não operam. Perfeito. E lá se faz exame geral. Se eles tiverem pedra na vesícula, por exemplo, não pode operar. Eles têm que operar primeiro a pedra na vesícula, porque se eles operam e acabam tendo, por exemplo, uma colicistite, eles podem culpar porque você não fez a verificação. Perfeito. Questão, então vamos lá, né? A gente não conhece muito esse dia a dia lá do Catar. E a questão tão legislativa, vamos lá, né? Jurídica, melhor dizendo. Qual que seriam os impactos jurídicos do estrangeiro caso tenha alguma solicitação, uma entrada na justiça, né? Não sei como que seria esse trâmite ali. Bom, eles são muito corretos. Então a justiça, obviamente, ela precisa ser clara em qualquer lugar do mundo. Eles são corretos.
A questão é que você não pode ter uma falha que seja grosseira. Perfeito. A falha grosseira te leva para prisão, é crime. Por exemplo, você ter um sangramento é normal, é uma intercorrência, Uhum. mas uma falha, uma possível lesão nervosa, por exemplo, é considerada crime. É uma falha grosseira. Você ter uma evolução desagradável num paciente por erro, Também. por anestésico, é uma falha grosseira e isso é crime lá dentro. Perfeito. E é passível com prisão e é passível até por uma expulsão do país. Então nós já tivemos colegas de outros países que tiveram problemas, por exemplo, de pequenas necroses em lipoaspiração. E eles solicitam não uma pensão única, eles solicitam a pensão para o resto da vida. Então, E aí, nós vimos questões complexo. de uma necrose pequena de lipoaspiração por Vaser, não tenho nada contra, mas que gerou 5 milhões de dólares de Complexo. Questão do retorno financeiro, já que falamos aqui também do dinheiro, questão do retorno financeiro. Bom, realmente é muito acima dos parâmetros brasileiros ou também vai variar de acordo com o profissional? Varia com o profissional porque precisa é um conjunto de coisas. Não é só você chegar no país e você vai ter clientes. Você precisa ter marketing, você precisa ter relacionamento com a população, você precisa ter um certo histórico. Eu tenho a sorte de ter um parceiro de consultório, um sócio de consultório que está lá há 15 anos. Então ele é bem conhecido na região. E outra coisa, nós não somos uma clínica cara, nós somos uma clínica average. Nós temos um preço um pouquinho acima da média do habitual, pela experiência dos brasileiros, mas nós temos a maior parte, 90% dos nossos clientes são locais. Nós não temos muitos clientes estrangeiros. Isso. A maior parte são locais porque um fala para o outro. Muitas vezes vem primos do Bahrein, muitas vezes vem primo da Arábia Saudita para tratar com a gente, por conta disso. E o dia a dia do senhor, vamos dizer, né, da pessoa Romeu Fadot no Catar. Bom, E era o dia a dia da pessoa Romeu Fadot em São Paulo. O que mudou? Como é esse dia a dia? Pois é. Bom, lá o calor incomoda. Então, normalmente as coisas acontecem após a 1 da tarde. A clínica só abre após a 1, mas hospitais a gente opera de manhã. Sim. Então, normalmente nós operamos das 8 a 1, almoça-se e vai para a clínica. A clínica funciona até 8 da noite e durante o Ramadã funciona até 1 da manhã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. Nós não temos domingo, é dia normal. Então o único dia que você tem livre é sexta-feira. Olha só. Sexta-feira é o dia que você tem livre. Então quinta-feira à noite é o dia de sair. Existem, apesar de ser um país muçulmano, você pode ter acesso à bebida alcoólica, apesar de eu não sou um grande bebedor de vinho e uísque, mas todos os hotéis fornecem bebida alcoólica. E quinta-noite é o dia ideal para você sair, se divertir, etc. E sexta-feira, normalmente, a gente vai ou para as praias do norte, ou vai para shows, ou vai para restaurantes diferentes. É um país extremamente seguro e multicultural. Você tem restaurante de todas as partes do mundo e muito agradável. A qualidade da comida, a qualidade do serviço, todo mundo te serve com um sorriso no rosto e com alegria. Que muito coisa legal. Boa, coisa boa. Cirurgião plástico brasileiro, né, pensa em sair, né, do Brasil. A gente sabe todas essas dificuldades econômicas, políticas e tudo mais, até mesmo técnica, né, dentro da nossa especialidade. Sair, não só ir para o Oriente Médio, mas Estados Unidos, Europa e tudo mais. Que é a visão agora de quem já saiu há muito tempo. Isso vale a pena? É mais uma ilusão de um brasileiro achando que a grama do vizinho sempre é mais verde? Qual é a real posição de quem já viveu isso tudo? Essa pergunta é sensacional. Eu acho que quem pretende e quem valoriza
o dinheiro suado, uma hora pensa em parar de pagar imposto. Nós precisamos pensar em... todo mundo trabalha com uma finalidade de retorno financeiro. Lógico que tem gente que tem colegas, inclusive eu, fazemos trabalhos filantrópicos, mas a ideia é o retorno financeiro daquilo que você se formou. E a valorização não é só a valorização daquele momento. Você tem que valorizar a família que você está deixando de ver, o tempo que você investiu, inclusive nos congressos que você frequenta, e tudo isso tem que fazer parte do teu ganho. Quando você vem ao Brasil e compara com o resto do mundo, nós estamos nas últimas fileiras. Sim, exato. E isso eu acho injusto. E a injustiça financeira não faz parte. Quem coloca isso na frente como um fator importante de vida tem que visualizar a possibilidade de sair do país. Porque o Brasil tem uma taxa tem uma cobrança de impostos extremamente alta. E a gente tem que olhar para fora, mesmo que seja temporário. Não significa que você obrigatoriamente vai ter que morar lá. Mas se você puder fazer como visiting doctor, ou doutor, ou médico visitante, fazer a sua renda, etc., manter a sua renda naquele país, sendo investida, o dinheiro que você ganha naquele país sendo investida, não precisando pagar imposto, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um mês de Catar representa 6 meses de Brasil. Perfeito. Ou um mês de outro país. Uhum. Por que eu não recomendo Estados Unidos e por que eu não recomendo Europa? Primeiro porque as taxas na Europa e nos Estados Unidos são maiores que o Brasil. Os impostos, eu quero dizer. Perfeito. O menor imposto americano é 33%. E o menor imposto europeu é 36%. Então, não tem sentido você pensar em ir para a Europa ou Estados Unidos. Por mais que o ganho seja superior. Você tem que, na verdade, ver o ganho real. Quanto você põe no bolso. Não é o quanto você ganha. O valor real é o quanto você põe no bolso. E no Oriente Médio, não pode ser taxado o seu suor. Isso é muito importante. Para quem quer sair do país, lembrem do Oriente Médio e alguns países da Ásia. Não pode ser taxado o seu suor. É muito importante isso. Muito, muito, muito importante mesmo. Até mesmo a gente dá valor. Uma das coisas que a gente se conheceu um pouco melhor, né, foi em relação a essa educação financeira. É isso mesmo. Que a gente teve essa proximidade. Ainda bem que você entende como eu gosto disso. Gosto demais e minha vida também sempre foi muito pautada nisso, realmente muito importante. Mas também queria ouvir de você, para poder passar para os nossos colegas que estão ouvindo aí. O quanto que o conhecimento, que a gente sabe, né, que infelizmente o conhecimento financeiro, principalmente, né, nos médicos, onde a gente dedica a vida especialmente a isso, né, praticamente 100%, mas o quanto que a gente escapar desse mundinho da medicina e aumentar o nosso conhecimento financeiro realmente faz a diferença em todos os segmentos da vida. Bom, é outra pergunta importantíssima essa. Quando você troca tempo por dinheiro, você não está vivendo. Olha a importância da frase. Se eu tiver que trabalhar para ter uma renda, eu não estou vivendo. Perfeito. Essa é a verdade. Se eu tiver que comprar uma casa e ter que pagar a casa com meu suor, eu vou ter que gastar meu tempo sem ver minha família, não vou poder frequentar congresso, não vou poder... Então, toda vez que você tem tempo livre, você consegue viver bem. E para você ter tempo livre, você precisa conhecer sobre investimento, precisa conhecer sobre finanças, porque você precisa ter um caminho onde o dinheiro possa trabalhar para você. E você não precise gastar o seu tempo para trocar ele pelo dinheiro. O tempo é a única moeda da tua vida, é a coisa mais importante da tua vida. É a coisa mais valorizável da tua vida. Porque ele é finito, sabe que um dia vai acabar. E você precisa usar ele da melhor forma possível. O que nós estamos fazendo aqui traz retorno para você. É uma coisa legal. Imagina se você tivesse que
eu não posso ir no congresso porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar 6 horas de plantão, eu tenho que fazer a cirurgia. Não dá. Então, o fato de você ter conhecimento financeiro para que você entenda de como fazer o dinheiro trabalhar para você, através de vários investimentos, isso é educação financeira, você consegue fazer com que as suas contas sejam pagas com o faturamento do teu investimento. Você não precisa mais pagar a tua conta com o teu suor. Tudo que entra é o suficiente para pagar. Isso chama independência financeira. De te dar a liberdade. A liberdade de você escolher o que você quer fazer com o seu tempo livre. Eu quero andar a cavalo, quero dormir, quero fazer curso, quero ver meu filho na escola lutando judô, eu quero ver minha esposa fazendo... Você tem a liberdade de escolher o que você vai fazer com o seu tempo livre. Agora, se seu tempo livre você tem a obrigação, eu preciso fazer 20 cirurgias por mês, eu preciso fazer 10 plantões por mês para poder pagar a conta do carro que eu comprei, da casa que eu estou, do aluguel, da parcela de XY, você acaba virando escravo, o teu tempo vai ser consumido, e como nós tivemos exemplos na vida de professores e familiares nossos. Quantos professores seus da faculdade não tiveram, você vê trabalhando com 70, 80 anos para pagar as contas do consultório que comprou? Exatamente, entendeu? Exatamente. É isso. E aí mudando então um pouquinho de assunto, vamos falar aqui, a gente falou um pouco, né, de congresso, né, de cursos e tudo mais. Qual é a diferença dos congressos, dos cursos que acontecem em outros lugares, que você acaba vivendo demais, para esse tipo de congresso aqui no Brasil? Qual é a diferença entre um e outro? Bom, primeiro eu tenho que parabenizar a família Maccioli e parabenizar o Alessandro, porque foram os dois mais precisos congressos de face que eu frequentei. O Plastiflix e o Deep Play Brasil são excepcionais, de qualidade. Os próprios estrangeiros que estiveram, tanto lá quanto aqui, falam isso. Os americanos falam isso. Então nós temos aqui o Risk, temos aqui o Cassir, temos o pessoal da Arábia Saudita, temos o próprio Nabil da Espanha, presidente da Sociedade Espanhola de Cirurgia, todos eles falam da qualidade, do vídeo que os professores têm mostrado e do real ensinamento. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e um pouco no Oriente Médio, ninguém passa o detalhe do tipo. Sim. Eles passam o geral. E a aula geral ninguém mais quer ver. Exatamente. Ninguém quer gastar 3, 4, 5 mil dólares para fazer um congresso e você já... É o básico. Ninguém quer mais o básico. O que está acontecendo aqui é uma modificação real da qualidade. Isso aqui, da entrega. Isso aqui é... Tanto o Plastiflix quanto o Deep Play Brasil são de qualidade excepcional. Eu já frequentei congresso em mais de 20 países e vou te dizer, esses daqui são os dois mais importantes congressos que eu já frequentei. Que fantástico. Você ter cirurgia ao vivo, Cadaver Lab, a qualidade da aula que nós temos aqui, a qualidade dos professores. E essa parte do coffee break, essa conversa, aquele vinho depois, o que muda isso daí? Né? O que agrega isso aí à nossa vida, à nossa rotina? Você conheceu o professor Barudi, Ricardo Barudi? Sim. O Barudi dizia o seguinte: do congresso que fica é a parte social, porque depois de 5 minutos todo mundo esquece o que ouviu na aula. Se bem que aqui a gente vai guardar bastante coisa. Mas eu guardo que a parte social é tão importante, fica marcado. E isso é mais legal ainda porque você vê hoje, como o Alessandro está fazendo, de colocar as imagens, todo mundo vai guardar isso. E como aproxima, né? Aproxima, os jantares, o coffee break, tudo marcado. Olha, isso vai deixar, que nem uma vez foi colocado dentro de um congresso do Japão, não sei se você sabe dessa história, o Farid conta isso, que entraram com elefante. Nossa, eu não sabia dessa. E cartola, etc. Tudo isso é história da cirurgia plástica. Então,
ficou marcado. Que coisa fantástica. E me ninguém conta, esquece. porque eu falo assim, eu tenho uma grande inveja daquela energia de Alessandro Martins. Fale um pouco desse Alessandro Martins. Quem Bom, é Alessandro Martins aí para o Dr. Romeu Fadul? o Alessandro tem uma das mais brilhantes energias de organizador, de marido, pai e amigo e médico. Ele não cansa, é um É cara que impressionante. parece que não dorme, ele é ligado no 440 e o mais importante, a inteligência e a eficiência. Quando você fala em inteligência e eficiência, não é algo fácil de encontrar, porque ele, além da comunicação, ele consegue congregar todo mundo. Não existe pessoa que não goste dele. Ele consegue congregar e o mais importante, ele é um educador. O que ele está fazendo no Deep Plane Brasil, para os novos, para quem não opera face, que está começando, né, é um divisor de água. E vai fazer com que ele volte o ano que vem. E vai fazer com que ele venha para um treinamento, vai fazer um fellowship, porque isso é o divisor de água. Agora, sem dúvida, ele precisa abrir o fellowship para mais pessoas. 4 por ano não é o suficiente. Para Alessandro Martins tem que ser pelo menos uns 40. E eu pra aguentar. vejo, e olha a coincidência, eu tenho alguns amigos em Goiânia, e ele mostrando, quando nós estivemos lá no Plastiflix, ele estava Sim. mostrando as fotos dos pacientes. Essa é uma amiga minha, Ai, ele ó. operava. Essa aqui é a esposa do doutor, operou. Então, acho que lá em Goiânia ele domina o setor da cirurgia de face e muito bem. Os resultados dele são excepcionais e é um anatomista de primeira linha. E que professor, né? Eu ia falar, né? O amor pro ensinar, eu acho que é algo que realmente. E deixar legado, deixar experiência, agregar pessoas, realmente algo sensacional. E para a gente quase chegando aqui no finalmente, eu gosto, eu sempre quando estou do lado de pessoas, e de Romeu eu já falei isso para ele, né, pessoalmente, eu gosto muito de aprender, não só sobre cirurgia plástica, mas aprender sobre a vida. E nós temos que, todas as pessoas têm muitas coisas para nos ensinar, e aprender sobre a vida é algo realmente que engrandece muito a gente. E Romeu, com toda a sua experiência, um coração, uma inteligência, é muito bom, e eu já sempre fiz algumas perguntas para ele do nada, assim, a gente estava do nada, eu falava, mas e isso aqui? Tipo assim, ele já olhava para mim, onde que ele tirou essa pergunta, né? Então, na verdade, eu queria falar, que você faça um pouco sobre a vida. O que na verdade acelera o coração do meu amigo Romeu Fadul? O que vai aquele ali que bate o coração mais forte? Qual é a sua alegria, motivação, seus princípios, o seu objetivo de vida? O que mexe com esse homem aí? Uma coisa muito importante é você ter pessoas. Eu sou ariano, meio sírio-libanês e meio italiano. Então, conviver com pessoas é muito importante. Boa comida na mesa, família é muito importante, razão pela qual eu ainda volto para o Brasil, porque minha mãe está aqui, meus irmãos, meus sobrinhos moram em São Paulo, e eu volto por causa deles e dos amigos que estão aqui. Então, o convívio e o relacionamento é uma coisa importante. Quando você termina, eu faço arte marcial há muitos anos, quando eu termino um treino, eu faço a minha meditação após o treino, eu sempre penso, o que eu fiz que eu posso ser melhor no dia de amanhã? Então, essa meditação muda a tua vida. Não só como atleta, mas como ser humano. O que eu fiz hoje que não foi legal e que eu posso melhorar para amanhã? E essa meditação são aqueles 20 minutos do pós-treino, você fica em posição adequada e medita sobre isso. Então, você ser um ser humano melhor todos os dias é igual você treinar andar de bicicleta quando você não sabe. Você melhor anda de bicicleta de rodinha, depois pega uma mountain bike, depois e vai crescendo, vai ficando com a bicicleta cada vez melhor. E essa questão é importante porque não se vive sozinho, Macioli. O ser humano é um animal que precisa ter companheiros. É o que nós fazemos aqui. Um está ajudando o outro. Essa rede que vocês criaram
é o princípio da vida. Um ajudando o outro. Network não é só network de conhecimento, é network de ajuda. Você vê quantas vezes nós não trocamos coisas que vai melhorar a tua vida, que vai trazer algo melhor para outra pessoa. E quando eu falo de filantropia, que a gente faz filantropia, filantropia é uma coisa importante também. Porque você viver só para acumular não tem sentido. Chega uma hora que você não quer ser o cara mais rico do cemitério, né? Você precisa doar uma parte das suas coisas. Seja conhecimento, seja finanças, você tem que doar. Tempo. Aqui em São Paulo a gente tem um serviço chamado Sarra Brasil, onde nós atendemos no HCOR, o Sol do Coração, refugiados de qualquer lugar do mundo. Todo sábado, professores, médicos, fisioterapeutas e enfermeiras se dedicam a atendimento gratuito de refugiados, de Fantástico. várias ONGs, etc. Então isso faz parte do meu dia a dia, assim como eu treino também estudantes de medicina do Líbano e da Síria, gratuitamente quando eles vão para o Catar ou aqui vêm para São Paulo, eles têm gratuidade para fazer treinamento de várias áreas da cirurgia plástica, que vão fazer cirurgia plástica. Que coisa boa. Então, para a gente terminar esse momento aqui fantástico, a gente fica o dia todo aqui conversando, né, com essa sabedoria toda aqui de Romeu. Então, deixa aqui para a gente, Romeu, o recado. 2 recados. Bom, primeiro, para as pessoas aí que estão nos assistindo, nossos colegas cirurgiões plásticos, como pessoa, e depois um recado especial aí para Alessandro Martins. Bom, primeiro para os colegas. Procurem se especializar. Não tentem fazer de tudo na cirurgia plástica. Isso não é uma coisa legal. O cirurgião plástico, ele precisa ter um foco e procurem focar em 2 ou 3 especialidades, a gente chama privilégio cirúrgico, né? Procurem focar, estude aquilo, porque o mundo está cada vez mais especializado. A especialização da mão, a especialização da reconstrução também é importante, lembrando que nós não somos apenas cirurgiões estéticos, nós temos que ter uma parte de reconstrução, seja ela lá qual for, mas é importante fazer essa parte. Na minha vida eu faço reconstrução de câncer de pele, já há muito tempo, tanto no Sírio quanto lá, e procurem se especializar. Com relação ao Alessandro, você precisa ter mais pupilos iguais ou clones iguais a você. O Brasil exige pessoas iguais a você. Então, se preserve, cuide da sua saúde e traga à tona essa tua energia para pupilos, como você, que sejam o seu espelho, porque você, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores exemplos que o Brasil pode ter na medicina. Obrigado, Alessandro, por trazer a gente para cá, para esse encontro, e obrigado por ser esse professor tão importante dentro da área da cirurgia plástica facial. Perfeito, muito obrigado.